Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa para poder tratar a respeito do Código de Processo Civil, das peculiaridades relativas às questões que nós podemos encontrar nos concursos, tanto para a TRT como para o TJ Minas Gerais. Hoje a gente vai trazer aqui perspectivas muito mais voltadas para os concursos de TRT, mas eu tenho certeza que você aí, onde você está, vai ser também muito munido de informações para poder chegar na sua prova do TJMG também com fundamentos para poder ir e avançar dentro desse contexto aí, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Vai ser muito legal contar com você aqui na manhã de hoje para poder a gente conversar a respeito dessas peculiaridades relativas ao Código de Processo Civil. Antes de mais nada, quero aqui me apresentar para você. Eu me chamo Elvino Magalhães, tá bom? Eu sou servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tá bom? Eu trabalho com mentoria para concursos públicos e tenho, ao longo dos últimos anos, auxiliado também estudantes a compreender melhor o Código de Processo Civil, a entenderem como é que ele funciona de uma maneira mais clara. Então, eu quero aqui na manhã de hoje justamente trazer para você subsídios, elementos que vão te ajudar a chegar nessa prova com condições altamente competitivas e o nosso principal objetivo aqui é fazer com que de fato e de verdade você seja aprovado, gabarite o Código de Processo Civil. Esse é o nosso grande objetivo. Fica aqui no nosso vídeo aqui o meu Instagram, tá? Dá um pulinho lá, lá sempre tem conteúdo voltado para concurso público. Vai ser um prazer imenso poder contar com você lá no Instagram para a gente formar uma parceria muito bacana. E aí a gente também, né, tem aí o nosso grupo do Telegram, tá? Lá a gente também compartilha outras tantas informações. Se você quiser, é só clicar no nosso QR Code bem aqui, ó. E aí você vai poder acessar esse nosso grupo lá no Telegram, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos conversar aqui hoje sobre algumas questões de processo civil. Se você quiser, depois coloca aí no chat aqui, não, nos comentários aqui abaixo do vídeo, tudo aquilo que você tiver de dúvida a respeito das questões que eu vou respondendo para vocês de maneira gradativa, tá bom? Então vamos lá, vou mudar aqui a nossa tela. Você está vendo aí a nossa primeira questão na manhã de hoje, tá? Você vai ver aqui um contexto que é o seguinte: narra a questão. Recebendo a petição inicial de uma ação fundada em título executivo extrajudicial, o executado, depois de validamente citado, então nós estamos aqui dentro de um contexto de execução fundada em título extrajudicial, beleza? E aí, o executado, depois de validamente citado, promoveu o depósito de importância em valor inferior àquela pretendida pelo exequente. Então, por exemplo, aqui o exequente estava cobrando R$ 1.000 e veio o devedor e depositou somente R$ 500. Então, dentro desse contexto, a questão continua falando, reputando, contudo, o crédito satisfeito em sua integralidade. Então, o juiz disse, olha, mesmo com o depósito menor, ele considerou que a execução, o crédito foi satisfeito e veio a extinguir a execução, tá? Para obter a reforma desse provimento junto ao órgão ad quem, tá? Então, o órgão ad quem é o órgão ad quem, tá? É o tribunal. Deverá o exequente manejar, e aí vem as alternativas relativas a qual alternativa nós vamos escolher em relação às opções de recursos. Então veja aqui, temos a opção de manejar agravo de instrumento, o recurso de apelação, embargos de declaração, recurso ordinário constitucional e o mandado de segurança por se tratar de provimento jurisdicional irrecorrível. Tá? Então vamos lá. Mandado de segurança não seria, porque não é provimento jurisdicional irrecorrível. Cabe recurso nessa hipótese em que nós estamos tratando aqui, nós estamos conversando aqui hoje. Recurso ordinário constitucional também não seria, porque o recurso ordinário constitucional pressupõe que nós estivéssemos em
única ou última instância. E aí, dentro desse contexto, esse processo ele teria de já ter sido ajuizado logo no segundo grau. Disso caberia o ROC, o recurso ordinário constitucional, para o STJ. Não é a situação que nós vemos, que nós enxergamos aqui, portanto, temos aqui duas alternativas erradas. Embargo de declaração também não, porque embargo de declaração temos aqui o artigo 1022 do CPC, que traz como hipóteses de cabimento do recurso de embargo de declaração a omissão, vou escrever aqui, senão vai ficar omissão, contradição e a obscuridade. Também é possível mediante erro material. Não vemos nas alternativas quaisquer dessas hipóteses, então nos resta aqui o recurso de agravo de instrumento e o recurso de apelação. Para a gente poder entender melhor toda essa dinâmica aqui, vou mudar aqui a cor, vou escrever de azul para a gente ver. O artigo 203 traz uma definição mais clara a respeito daquilo que nós precisamos entender antes de termos a visualização da opção correta, tratando aqui do recurso cabível. O que o artigo 203 prevê? Ele prevê quais são os pronunciamentos do juiz. Então, quais são esses pronunciamentos? Sentenças, decisão interlocutória e despachos. De acordo com o parágrafo 1º desse mesmo dispositivo, tá bom? A sentença é o pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a fase cognitiva, tá? Ou a execução. Então veja que aqui, ó, vou botar aqui o parágrafo 1º. Então, a sentença pressupõe o quê? Extinção. Note que a questão aqui, ó, diz o quê? Que o juiz extinguiu o processo. Então, nós estamos diante do quê? De uma sentença. Das sentenças, cabe qual recurso? Cabe recurso de apelação. Então, associando o artigo 203 do CPC com o artigo 1009, nós conseguimos chegar à conclusão de que a alternativa correta é a letra B de bola. Combinado, meu povo? Vamos lá, seguindo mais uma alternativa aqui para escolhermos mais uma questão de Código de Processo Civil para conversarmos a respeito. Vamos lá. Tendo sido citado em ação de cobrança, então estamos aqui dentro de uma realidade de ação de cobrança, a obrigação contratual ajuizada por um dos dois devedores solidários, então temos aqui, aliás, por um dos credores solidários, então temos aqui uma questão relativa à solidariedade. O réu, sem apresentar contestação, ofertou reconvenção em face do autor e também do outro credor, pedindo a declaração judicial da prescrição do crédito que lhe é cobrado na ação original. Nesse cenário, o juiz da causa deverá, tá bom? Então vejam que estamos diante de um cenário que temos uma ação de cobrança. Nessa ação de cobrança, o que a gente percebe aqui? Que são dois credores solidários e que apenas um deles ajuizou uma ação de cobrança, tá bom? E dentro dessa ação de cobrança, conseguiu-se citar o devedor, conseguiu-se citar o réu. Tendo ele sido citado, ele vem e, ao invés de apresentar contestação, ele apresenta somente reconvenção. Seria possível que ele associasse reconvenção e
contestação? Sim. Seria possível apresentar só contestação? A resposta também é positiva, assim como seria positiva a possibilidade de apresentar somente uma reconvenção. Mas observe que aqui a alternativa traz alguns elementos e você precisa ter bastante atenção com relação a essa alternativa. Salvo engano, ela caiu, essa questão caiu lá no TJDFT e do último concurso. Então, muita atenção, porque essa questão derrubou bastante pessoas, tá bom? Então, veja aí. Letra A. Deixar de reconhecer a reconvenção em razão da ausência de peça contestatória. Então, ele falou o seguinte, ó, ele não vai conhecer da reconvenção porque a ausência da peça contestatória não permite, ou seja, ele disse que é necessário que se apresente a peça contestatória para que a gente tenha a possibilidade de apresentação de reconvenção, tá bom? No entanto, pessoal, veja que o réu, vou escrever aqui embaixo, ó, o réu pode apresentar reconvenção independentemente da contestação. Então, ponto 1. Então, quer dizer o quê? Que a alternativa A está errada, porque não existe essa condição entre eles, tá bom? Letra B. Deixar de conhecer da reconvenção, já que esta importou em um litisconsórcio inexistente na ação original. Não existe limitação aqui dessa questão do litisconsórcio, mesmo porque a ação, a reconvenção pode ser proposta contra um autor e um terceiro, tá? Então, pode ser proposta por autor contra terceiro. Então, dentro desse contexto aqui, a letra B também está errada. Letra C. Deixar de reconhecer a reconvenção em razão da ausência de interesse de agir. Vamos deixar essa alternativa mais para frente. Letra D. Admitir a reconvenção, determinando a citação de ambos os reconvindos por oficial de justiça para apresentarem resposta, tá bom? Então veja que aqui ele diz que a reconvenção pode ser admitida e a partir da admissão, qual que é o próximo passo? A citação de ambos os reconvindos por oficial de justiça para apresentarem resposta. Mas vejam que os reconvindos, eles não são citados, pessoal, eles são intimados para apresentar ali a sua contestação à reconvenção. Então, para apresentar a resposta, eles são intimados a, no prazo de 15 dias, se manifestarem. A alternativa a alternativa D está errada. Letra E. Admitir a reconvenção, determinando apenas a intimação do autor reconvindo por seu advogado para apresentar resposta, tá bom? Então, olha só, determinando apenas a intimação do autor reconvindo por seu advogado para apresentar resposta, tá? Então, notem que eu acabei de falar aqui que ele vai ser intimado, tá bom? E não citado, ela vai ser admitida, tá bom? No entanto, aqui não vai ser por meio do advogado, vai ser por publicação mesmo, já que ele está próximo, ele já faz parte daquele processo ali. Então, isso nos sobra a letra C como sendo a alternativa correta. Mas por quê? Que aqui a ausência de interesse de agir. Qual foi a ideia do examinador ao elaborar essa questão? Veja que aqui nas alternativas, eu vou pegar aqui de vermelho e veja que ele pediu a declaração judicial da prescrição
do débito, tá? Então, nós estamos dentro de um contexto de matérias de defesa. E aqui é a prescrição, ela é uma matéria de defesa que deve ser alegada na contestação. Por quê? A reconvenção, ela se presta para quê? Para contrapor. Dizer, ó, na verdade quem tem razão sou eu. E quando ele vem e diz a respeito da prescrição, a prescrição é o quê? Que a pretensão de se exigir aquele direito em juízo já se esvaiu em razão do decurso do tempo. Com a prescrição, ela é uma matéria de defesa, portanto, ela tem que estar presente na contestação, que é a peça adequada, a peça onde apresentamos defesas diretas e indiretas, tá bom? Então, por isso, a alternativa C é a correta, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima alternativa, pessoal. Joana intentou ação visando a invalidação de um contrato de mútuo. Então, aqui nós temos a realidade de um contrato de mútuo. Vou dar isso aqui, contrato de mútuo. Joana é a autora, que havia celebrado sob a alegação de que não tinha discernimento para a prática dos atos da vida civil. Finda a instrução probatória, o juiz da causa, concluindo a incapacidade civil da autora, então Joana era incapaz, não concluiu que a incapacidade civil da autora não havia ficado comprovada. Ou seja, ela não conseguiu comprovar que no momento da celebração do contrato ela não tinha os discernimentos para a prática daquele ato. E, em razão disso, ele julgou improcedente o pedido exposto ali na petição inicial, tá? A míngua de interposição do recurso de apelação, ou seja, não foi apresentada apelação, o feito transitou em julgado. 6 meses depois, Joana ajuizou nova demanda em face do mesmo réu. Nova demanda, mesmo réu, em que pleiteou a invalidação do mesmo contrato de mútuo, estribando-se, já então, no argumento de que fora vítima de dolo por parte do outro contratante. Regularmente citado, o réu, sem prejuízo de suas teses defensivas de mérito, suscitou em sua contestação, preliminarmente, a coisa julgada formada no primeiro feito. Nesse cenário, o juiz da nova causa, depois de ofertada a réplica autoral, deverá. Então, quais são os próximos passos? Tá? O que a gente precisa considerar aqui? A gente tem o processo 1, no qual nós temos as seguintes questões. Então, foi Joana versus o contratante. O pedido tinha a ver com o quê? A invalidação do contrato. Certo? E depois, o que nós tínhamos? Causa de pedir era o que? A incapacidade. E aí, transitou em julgado e fez com que houvesse a formação da coisa julgada material. Já no processo número 2, então vamos lá, ó. Processo 2. Nós temos aqui o que a gente tem de semelhante. Joana versus contratante. Qual que é o pedido? A invalidação também do contrato. Correto? E qual que era a causa de pedir? A causa de pedir, dentro desse contexto aqui, era o dolo do contratante.
Então, dentro desse contexto, veja que não há que se falar em formação de coisa julgada em relação ao segundo processo, porque aquilo que foi decidido no primeiro se circunscreveu à análise do pedido e da causa de pedir que foi exposta, que naquele momento foi a incapacidade. Quando no segundo momento vem a Joana e ajuiza nova demanda, e nessa, mesmo pedindo a invalidação do contrato, ela vem e utiliza como causa de pedir a existência de dolo por parte do outro contratante, a gente não pode fazer uso do instituto da coisa julgada, porque, apesar de ter o mesmo pedido e as mesmas partes, a causa de pedir é diferente. Então, dentro desse contexto, ele deve fazer o quê? O juiz deve fazer o quê? Acolher a preliminar suscitada, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Então, assim, o feito deve ser extinguido sem resolução do mérito? Não. Então, aqui, letra E. Aliás, alternativa errada. Letra B. Acolher a preliminar, extinguindo o feito com resolução do mérito. Também não é o caso de extinção. O feito deve ser processado, como a gente viu. Rejeitar a preliminar, determinando o prosseguimento do feito rumo à instrução probatória. Vamos ver se não tem aqui uma outra mais correta. Rejeitar a preliminar, beleza. Mas extinguir o feito sem resolução do mérito em falta da interesse de agir? Também não. Rejeitar a preliminar suscitada, mas extinguir o feito sem resolução do mérito, em razão da falta de pressuposto processual de validade. Não se fala nada na alternativa. Aliás, na questão a respeito disso, então, qual que é o nosso gabarito? Nosso gabarito é a alternativa C, certinho? Vamos lá, mais uma questão para nós conversarmos aqui. Ela narra o seguinte: Maria, mãe de Joaquim. Então, temos aqui Maria, mãe de Joaquim, 8 anos de idade. Deseja ingressar em juízo, objetivando requerer alimentos em face do pai, o ex-cônjuge, Bruno. Então, o Bruno é o réu. Considerando que o filho do então casal reside apenas com ela e até o presente momento Bruno não estava auxiliando nas despesas do filho. Nesse sentido, em razão da incapacidade civil absoluta de Joaquim, a terror daquilo que reza o artigo 3º do Código Civil, Maria ingressa com demanda em seu nome. Essa informação aqui é importante. Então, veja, Maria, ela é a autora desse processo contra Bruno, só que ela está pedindo... Qual que é o contexto aqui? Maria pediu direito alheio em nome próprio. Então, gente, qual que é a realidade aqui? O artigo 71 do CPC, se você pegar aí, ele diz o seguinte, que o incapaz ele deve ser representado, tá? Mas é ele que faz, que é o autor da demanda. Então, o incapaz ele é representado. Então, se absolutamente incapaz, que é o caso da representação, ele tem que ser menor do que 16 anos. Ou então assistido, caso ele fosse maior de 16 anos, e aí ele precisaria ser relativamente incapaz. Mas, de qualquer forma, seria representado ou assistido por seus pais ou por um tutor na forma da lei. Veja que aqui Maria ingressa em nome próprios. A questão não diz que ela representou Joaquim. Então, vamos ver o que as alternativas dizem. A demanda deverá prosseguir normalmente, tendo em vista a incapacidade civil e processual de Joaquim para ingressar em juízo. Errada, tá? Não é em nome da Maria que deve prosseguir o processo. A demanda deve ser editada para que prossiga normalmente, considerando que Maria deveria ingressar somente em nome de Joaquim, o único destinatário da obrigação de prestar alimentos, cabendo ao juiz a designação de curador especial. Não, poderia ser a mãe, não precisa de curador especial, poderia ser a mãe mesmo.
Só que a demanda teria que ser ajuizada em nome dele, bastando que ela o representasse. Então, errada, letra B. Letra C. A demanda deverá ser editada para que prossiga normalmente, pois, nos termos do 71 do CPC, a demanda deveria ser direcionada em nome de Joaquim, mas representado por Maria. Então, veja, aqui encontramos a alternativa correta. Tá bom? Letra D de dado. A demanda deverá ser editada para que prossiga normalmente, pois, em razão da incapacidade absoluta de Joaquim, a demanda deve ser representada por um advogado devidamente constituído perante a OAB e por um curador especial designado. Então, a alternativa vai em contraponto ao que dispõe o artigo 71. A demanda prosseguirá normalmente tendo em vista que a incapacidade absoluta de Joaquim impõe que a demanda seja juizada em nome daquele que o representa. Não, errado, tá bom? Então, estamos aí diante do gabarito da questão, alternativa C. Vamos aí para a nossa última questão programada para hoje, tá bom? O que diz aí, ó? De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, então aqui você tem que levar em consideração o entendimento dos tribunais superiores, tá? Associado com o Código de Processo Civil, sempre considerando o que? A alternativa correta. Certinho? Então vamos lá. Vamos verificar o que nós podemos aprender em relação a essa questão aqui. Ela diz o seguinte, na letra A. É impenhorável a pequena propriedade rural, familiar, constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 4 módulos fiscais do município de localização. Tá bom? Então, dentro desse contexto, nós estamos diante, pessoal, da literalidade daquilo que o STF decidiu. Então, aqui, ó, STF, no agravo no recurso especial, ARE, tá aí na sua tela, significa agravo em recurso especial, número 103.8507. Nele, o ministro Edson Fachin decidiu que, de fato, a propriedade rural trabalhada pela família e constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e inferior a 4 módulos fiscais, ela é impenhorável, tá? E esse julgamento ele foi submetido à sistemática da repercussão geral. Logo, sendo dentro da temática da repercussão geral, nós temos a tese fixada no tema 961, que é justamente essa que você está vendo aí. Então, portanto, tratando de propriedade rural, atenção, tá? Em relação à sua impenhorabilidade. Aqui nós estamos diante da alternativa correta. Letra B de bola. As penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis, fora do período das 6 às 20 horas, desde que precedida de autorização judicial, tá bom? Então veja o seguinte, ela está falando sobre penhora de bens e limita aqui que a penhora ela pode se realizar no período de férias, nos feriados e nos dias úteis, fora também desse período de 6 às 20 horas, mas desde que precedida de autorização judicial, tá? Então, notem, pessoal, que o artigo 212 do CPC, parágrafo 2º, ele diz que essa parte final aqui da exceção não existe. Ele fala lá, independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período parará, parará, ou seja, dentro daquilo que a questão está falando. Então, essa parte final foi justamente o que fez com que a alternativa estivesse errada, tá bom? Letra C. A arma de fogo não pode ser penhorada e expropriada, ainda que assegurado pelo juiz da execução a observância das mesmas restrições impostas pela legislação de regência para sua comercialização e aquisição. Então,
aqui está dizendo que não pode se penhorar ou expropriar arma de fogo, ainda que eventualmente se observe aquilo que dispõe o Estatuto do Desarmamento. Entretanto, o STJ já se debruçou sobre a temática e, ao analisar o recurso especial número 18, deixa eu só confirmar aqui, 66148, o que o STJ disse? Tá? Que é possível, sim, a penhora e expropriação de arma de fogo, desde que se observe as restrições impostas pela legislação de regência. Então, aqui, quando ele coloca ainda que, na verdade, é não é desde que observadas, né? Então, assim, se forem observadas, desde que assegurada pelo juízo a observância das mesmas restrições impostas pela legislação de regência, é possível, sim, penhorar e expropriar arma de fogo. Letra D. São impenhoráveis os valores oriundos de empréstimo consignado, ainda que não haja a confirmação por parte do mutuário de que os recursos são necessários à sua manutenção e à de sua família. Tá? Letra D de dado também está errada, mas por qual motivo? Né? O STJ, mais uma vez, ao tratar a respeito do tema, analisou o recurso especial número 1.000.000, ESP 1.820.477 do DF. E nele decidiu-se o seguinte, tá? Em regra, os valores provenientes de empréstimo consignado, eles estão penhoráveis, tá? Então aqui a regra é penhorabilidade. No entanto, o que ele estabeleceu uma exceção. Essa penhora ela não vai ser admitida se o mutuário comprovar que os recursos são necessários à manutenção da sua família. Então, são penhoráveis os valores de empréstimos consignados, mas se houver essa comprovação de que o dinheiro vai se destinar à manutenção da família, temos aí uma exceção. Então, aqui, duas palavras erradas. Então, aqui, são penhoráveis, os valores oriundos de empréstimo consignado, desde que, aí vem a exceção, né? Caso comprovada que esse valor se destina à família, aí não serão penhoráveis. Então, letra D, errada. Letra E, a impenhorabilidade também é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para a sua aquisição. Então, a letra E também está errada, obviamente, mas por que ela está errada, né? Em regra, o bem de família legal é impenhorável e ele não responde por qualquer tipo de dívida. Seja ela uma dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam. No entanto, o artigo 3º da Lei 8.009/90, artigo 3º, 8.009, diz o seguinte, nós temos ali exceções nas quais é possível a penhora do bem de família, e aí cito como exemplo, né, a previsão encontrada lá no inciso 2 desse dispositivo legal, na qual se determina que o titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel no limite dos créditos e acréscimos constituídos pela função do respectivo contrato. Então, nós estamos aqui, por exemplo, A adquiriu o imóvel em alienação fiduciária. E o imóvel é a garantia. Então a questão diz o quê? Sendo o imóvel a garantia,
não se justifica que a proteção ao bem de família estivesse sobre aquele bem, porque bastaria dizer que comprei um imóvel, paguei apenas uma prestação e quando o banco viesse de alguma forma buscar a restituição daquele bem, fazendo uso da garantia que ali contratualmente é estabelecida, nós não seria possível arguir a existência de bem de família e o banco ficaria no prejuízo. Portanto, aqui o artigo 3º traz uma exceção, tá? Então, a empenhorabilidade também é oponível às dívidas relativas ao próprio bem, inclusive contraída para sua aquisição? Não, ali há a penhorabilidade para que aquele bem ele eventualmente seja restituído a quem de direito, tá bom? Então, gente, hoje a nossa principal ideia era trazer para vocês esses elementos relativos a questões de processo civil. A ideia é que periodicamente a gente volte aqui tratando a respeito desses temas do Código de Processo Civil, como é que você pode abordar melhor as questões, além de outras dicas que você sempre vai encontrar por aqui. Então, fica aqui o meu abraço. Desejo a você bons estudos. Clica aqui no botãozinho de curtir. Traz aí os seus comentários, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que nos próximos vídeos você vai aprender bastante aqui com a gente, tá certo? Então, um grande abraço para você, excelente semana, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.